Primeira epístola do apóstolo João, capítulo número 6. Amém? Versos 1 em diante diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados de filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Amém? Você tem a esperança em Cristo? Então a Bíblia está dizendo que aquele que tem a esperança nele, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. E o que isso quer dizer, pastor? Que se você não busca se purificar em Cristo, a sua esperança nele não é verdadeira. Porque aquele que verdadeiramente tem a esperança em Cristo, ele busca purificar-se em Cristo. E purificar-se em Cristo é justamente abdicar, abrir mão, renunciar ao pecado. Meus amados, a intensidade com a qual nós pregamos contra o pecado, a intensidade em que pregamos contra as falsas doutrinas, contra o comportamento equivocado de pessoas, agremiações que se utilizam da palavra de Deus, se travestem de cristãos, mas na verdade não são. Porque Jesus diz que nós conheceríamos a árvore pelo seu fruto. Quando você olha para a vida de um cristão, de um líder, e não consegue ver frutos dignos de arrependimento, essa conversão não é verdadeira. E o evangelho que se prega não é o evangelho do reino. Não é o evangelho que Cristo nos ordenou que pregássemos. Por isso tem se levantado muitos falsos profetas. E esses falsos profetas são vistos pelo povo de forma equivocada, como grandes homens de Deus. Homens que em sua maioria são levantados pelas trevas, se travestem de ovelhas, mas na verdade são lobos. E nós simplesmente, quando pegamos a palavra de Deus para meditar, nós podemos identificar os seus frutos. Nós podemos ver que hoje, destacado no Brasil, nós não temos profetas. Não profetas de Deus. Porque às vezes você vê uma figura pública travestida de profeta e você se engana com ele. Às vezes você vê alguém que levantou uma grande estrutura, que é líder de uma grande agremiação, que lota muitas igrejas, você diz: tem Deus no negócio. Não tem. Profeta de Deus prega para os filhos de Deus
e ensina a ser de Deus. Ensina a andar na luz e se purificar. Você reconhece um profeta de Deus quando ele prega uma mensagem que leva as pessoas a arrepender-se do pecado, a converter-se dos seus caminhos e a buscar salvar-se em Cristo. Você reconhece o profeta de Deus quando você vê que a palavra que ele prega não vem do seu próprio coração promíscuo, não vem por sentimentos humanos, mas vem como maná que desce do céu e produz frutos dignos de arrependimento, que leva as pessoas a descer na presença do Senhor, a se identificar como filho de Deus, que precisa se arrepender e receber do céu o maná precioso, poder contemplar a presença de Deus em suas vidas. Mas você vê que os profetas, os falsos profetas que têm se levantado, pregam mensagens que te animam no momento e depois se reverberam os seus problemas, as suas confusões, as suas dificuldades, as suas insatisfações, os seus medos. Profetas se levantarem para lhe prometer benefícios em nome do Senhor, quando na verdade, quando você medita na palavra do Senhor, você vê Jesus pregar um evangelho totalmente diferente do que tem sido disseminado nessa geração. O Brasil virou uma fábrica de falsos profetas, está exportando para o mundo inteiro, produzindo mentiras em nome do Senhor, disseminando uma linha teológica ou linhas teológicas nocivas à fé cristã. O maior exemplo disso é aquela porcaria da teologia da prosperidade que chegou no Brasil, tendo como um dos principais impulsionadores o Benihim. Se alastrou por aqui. E o Brasil exportou esse lixo para várias partes do mundo, formando e produzindo falsos profetas em todas as partes. Hoje o Benihim mostra-se arrependido e diz que vê a Bíblia como nunca havia visto, mas não devolveu R$1 que ele tirou do bolso das pessoas. Não saiu uma matéria. Se ele disse arrependido, eu vi um pregador angolano falando sobre isso e eu achei interessante, porque eu vi o vídeo em que o Benihim, ele mostrava-se arrependido, ele gravou em público que se arrependia, que o evangelho que ele pregava não era verdadeiro. Ele se arrependeu em TV pública, ele afirmou que agora via a Bíblia de outra forma, que conseguia enxergar os textos como nunca antes haver enxergado. Já que ele se arrependeu, faz como Zaqueu, devolve o que tirou do bolso das pessoas. Mas a gente não vem dizendo: terá sido esse arrependimento verdadeiro? Quem somos nós para julgar? Mas que é estranho, é. Porque Zaqueu se arrependeu. E ele foi lá e devolveu aquilo que ele havia tirado das pessoas. Mas o interessante que eu vinha falando com o irmão mais cedo é que o Benihim mostra-se arrependido a fim
afirma que se arrependeu e que pregou um evangelho que não é o verdadeiro, mas aqueles que aprenderam com Benihim, ou que praticam a mesma filosofia do Benihim, pregam o mesmo evangelho que o Benihim, aprendeu muito deles, inclusive com o Benihim, eles não se arrependem. Eles não renunciam à prática. Continuam pregando da mesma forma. Mesmo aquele que foi um dos precursores da disseminação da teologia da prosperidade na América Latina e por várias partes do mundo, tendo ele se arrependido, renunciado à pregação desse falso evangelho, mas ele continua vivo em nosso país. Ele continua ganhando força em nosso país. As pessoas continuam sendo enganadas em nosso país. Aramanda Surya. O resultado disso é uma igreja doente. O resultado disso é uma igreja incapaz de viver o que os apóstolos viveram. O resultado disso é uma igreja incapaz de poder dizer ao paralítico: levanta e anda. Uma igreja incapaz de se revestir da autoridade do santo nome de Jesus para libertar, para curar os enfermos. Para representar Jesus. E por isso muitos desses precisam forjar milagres. Por isso muitos desses precisam forjar acontecimentos espirituais. Tem coisas que eu vejo que são tão absurdas que chega a dar nojo. E os filhotes ficaram todos aí, os filhotes de Benihim. Estão todos aí. Pregando a mesma teologia. Eu não consigo entender como uma filosofia enganadora e antibíblica tem arrebanhado tanta gente. Mas ao mesmo tempo que eu não entendo, eu também no fundo da alma eu sei que as pessoas querem um evangelho fácil. Querem a porta larga, elas querem um evangelho que não exija delas a purificação em Cristo. Elas querem um evangelho que não exija delas a renúncia. Cristo diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas elas não querem. A gente acaba de ler um texto que diz que aquele que espera em Cristo, ele purifica-se. Mas eles não querem purificar-se. E é mais fácil essas pessoas estarem em igrejas que não cobram santificação em Cristo, que não falam de pecado, que não abominam as práticas mundanas, que não pregam a palavra com verdade, porque está mais preocupado em alcançar objetivos outros do que falar do amor de Jesus, do que falar do reino dos céus, do que falar da justiça de Deus, do que falar do grande amor. O amor de Deus que liberou, que deu o seu Filho unigênito, não para que todos aqueles que nele crescem ficassem ricos,
Jesus não foi entregue, Deus não deu. A Bíblia não diz que Deus deu para que todos aqueles que nele crescem pudessem gozar de fama e poder nessa terra. A Bíblia não diz que Deus deu o seu Filho unigênito para que as pessoas pudessem ser famosas, pudessem entrar no top 10 dos melhores cantores, dos melhores pregadores. Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Hipócritas! Hipócritas! Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo a cura espiritual desse país. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo a queda de todo falso evangelho que é pregado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu proclamo em nome de Jesus a pregação da palavra de Deus, aquela genuína. Eu proclamo em nome de Jesus a queda de todo absurdo, para que Deus ele seja louvado nessa nação. Eu repreendo todo o demônio que tem subido nos altares neste país para perverter a mente do povo e conduzi-los ao inferno. Eu repreendo toda a obra do inferno que tem tentado se empoderar da igreja de Cristo para levá-lo à condenação. Eu profetizo em nome de Jesus o avivamento nessa terra. Eu profetizo em nome de Jesus o grande levantar do Espírito de Deus através daqueles que o Senhor tem escolhido. Que Deus ele seja glorificado. Oh, Santo Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Muitos deles descobriram que para ter comunhão com Deus tem que ter disciplina. Muitos deles descobriram que para ter comunhão com Deus tem que ter verdade. Muitos deles descobriram que para ter comunhão com Deus tem que ter renúncia. E eles não queriam se submeter a Jesus. Buscaram as suas próprias veredas e têm enganado multidões. Eles não pregam santidade porque não vivem santidade. Eles não pregam renúncia porque não renunciaram. Eles não pregam doutrina porque não são doutrinados. Eles não pregam o amor de Cristo verdadeiro porque os seus corações estão cheios de ganância e destruição. Seus corações estão cheios de perversidade e por isso não tem pregado o amor de Deus. Por isso não tem pregado a virtude de Deus. Por isso não tem pregado os frutos do Santo Espírito de Deus. Por isso tem deixado de lado a verdade para encher os corações com mentiras.
com demagogias. Tem pervertido todo um povo em nome dos seus desejos e vontade. Tem pervertido todo um povo em nome daquilo que está no coração. Mas eu creio que essa palavra, o Evangelho de Jesus, como ele é, há uma diferença muito grande entre o Evangelho de Jesus, como ele é, e o Evangelho que tem sido pregado. Há uma diferença muito grande entre a doutrina que Jesus estabeleceu por meio da palavra e a doutrina que tem sido pregada. Tem muita gente se enganando, dizendo que o Evangelho foi pregado. Eu já falei isso em várias ocasiões, há muito tempo eu venho falando isso. E eu vejo que eu não estou só, porque outras pessoas também estão falando isso. Outros profetas, Deus também está usando para falar isso. Quando em Mateus 24:14 diz: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. E muitos estão dizendo o Evangelho do Reino já alcançou muitos países. Mentira! O Evangelho do Reino já está disseminado por várias partes do mundo. Mentira! Eu não chamo isso que eles estão pregando de Evangelho do Reino. Mas Deus, em um momento, e muito em breve, fará com que o verdadeiro Evangelho do Reino seja pregado. Será de uma forma muito rápida. Será de uma forma muito objetiva. O avivamento da igreja dará conta de levar o Evangelho do Reino a toda criatura. Amém, Jesus. E só serão levantados por Deus para pregar aqueles que pregam o verdadeiro Evangelho do Reino. Só serão sustentados por Deus para pregar aqueles que pregam o verdadeiro Evangelho do Reino. As forças das trevas estão tentando de todas as formas neutralizar esse momento, porque esse é um momento de transição. Esse é um momento em que quem não serve a luz vai ser neutralizado em detrimento de quem segue a luz. Aqueles que servem verdadeiramente Jesus serão embutidos, revestidos e garantidos com poder e toda a autoridade no nome de Jesus. E aqueles que têm servido a Satanás em cima de púlpitos serão neutralizados, de forma que eles não conseguiriam dar um passo no mundo espiritual. Porque aqueles a quem ele serve estará amarrado e neutralizado para que não possa se movimentar. E o avivamento será pleno. E o avivamento será contundente. E o avivamento será um momento onde a igreja ela vai borbulhar de poder. Somente depois de um tempo será estabilizado para que se cumpra a palavra de Deus. Não posso falar claramente porque o Espírito não me permite, mas será um momento em que tiver o Evangelho pregado a toda criatura, o grande avivamento. Aí sim, cumprir-se-á a outra parte. Quem ouça, quem ouvir, entenda em nome de Jesus. Amém? Amém.
Que Deus possa abençoar a vida de cada um e nos conduzir para que esse momento a gente possa viver em plenitude.